Só a câmera que ainda não está. Vamos lá. Uma boa noite a todos e todas. Quero agradecer a quem já está por aqui na nossa sala, principalmente as nossas convidadas da noite de hoje. Quero agradecer a advogada, consultora em privacidade e proteção de dados, direito digital, ESG e compliance, Zilda Gonçalves. Boa noite, Fabiane, Zilda. muito obrigada pelo convite. Ingrid, um prazer, tá? Vamos bater um papo legal aqui hoje sobre LGPD, poder público, né? Um tema muito legal, um tema super atual. Peço desculpas pelos inoportunos que nós tivemos aí nos últimos encontros, mas vamos nessa. É isso aí, é isso aí. O que importa é que hoje nós estamos juntos, João. né? Quero agradecer também a parceria e a presença da advogada Ingrid Pontes, especialista em direito digital, gestão e inovação e propriedade intelectual pela PUC Minas, membro da Associação de Direito Digital e Proteção de Dados, a ANAD e a NPPD. Boa noite, Ingrid. Boa noite, professora. Boa noite, Zilda. Boa noite a todo mundo. Eu queria agradecer a todo mundo que está nesse encontro com a gente hoje e principalmente a Zilda, que aceitou o convite da gente apresentar. Tudo bem? Sempre um prazer. Todo mundo com você. Tudo bem. Pois é, gente. Então, deixa eu só explicar um pouquinho a dinâmica da noite de hoje. Como se trata de um grupo de estudos, ainda tem gente entrando, né? Sem problema. Trabalho, e a gente sempre faz questão de gravar e disponibilizar depois no YouTube, para que as pessoas possam depois também trazer as contribuições, conversar a respeito dessa temática que é tão importante, né? Que é a LGPD e a administração pública. Hoje, a gente tem como tema central o poder público e o tratamento de dados pessoais. Vou pedir, então, e agradecer também todo o auxílio técnico aqui ao Daniel Ferrer, que é nosso bolsista da extensão. Daniel, você pode tirar, então, a arte aqui de apresentação. E eu quero, inicialmente, explicar para vocês como que será essa dinâmica da noite de hoje, né? Inicialmente, nós teremos a exposição da Zilda, e depois da Ingrid, nós combinamos assim, não foi, Ingrid? Foi, né? Da Zilda e da Ingrid, depois a gente passa por uma rodada de colocações, de perguntas. Claro que nesse meio tempo, caso vocês queiram, vocês podem colocar via chat, né? Colocações, e vão ser colocadas aqui também no meio da fala das professoras. Elas também podem aí levantar algumas temáticas que podem indagar vocês de algumas questões para que vocês participem. O grupo de estudos é isso, né? A possibilidade da gente refletir juntos. Eu quero pedir desculpas pela minha voz está um pouquinho falha hoje, eu testei positivo para a Covid, então estou com um pouco de dor de garganta, e toda hora eu fico assim, engolindo seco porque está doendo, né? Mas de um jeito ou de outro, eu tenho a certeza de que é um prazer enorme a gente estar refletindo por um tema que a gente quer, na verdade, é tornar a administração pública muito mais digital, muito mais acessível ao público, mas muito mais também na utilização de uma LGPD de modo correto e adequado. Nós vimos várias questões envolvendo também a LGPD nos últimos dias, e eu acho que vale muito oportuno a gente refletir sobre o tratamento de dados aqui na noite de hoje. Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para a advogada, então, Zilda Gonçalves, para a sua exposição. Obrigada mais uma vez. Imagina, disponha. Professora, melhoras, né? Que a gente já deixa os nossos votos de recuperação aqui para a senhora. Tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e, por gentileza, vocês me avisem se já estiverem visualizando, tá? Por gentileza, se no decorrer da apresentação o áudio ficar ruim, apresentação falhar, a professora Fabiane, por gentileza, me avise, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Só compartilhar aqui e a gente começa. Já veio a minha tela ou ainda não, professora? Ainda não. Você tem que pegar nessa setinha do meio, né? Vamos lá, sim. Agora está indo. Joia. Está apresentando a tela inteira. Joia. Vocês veem em modo apresentação? Não, você está apresentando a tela do seu computador. Não. Você tem que clicar agora na apresentação. Não, agora você fechou a apresentação. Uma guia, só um minutinho.
Janela. Agora vai. Pronto? Sim, foi. Agora é só colocar em modo apresentação. Engraçado que para mim já aparece modo apresentação. Vamos lá. Aí, não. Volta essa setinha aí. Isso, aí lá embaixo tem... Assim não aparece para vocês, da apresentação? Não, né? Apresentação de slides. Isso. Mas já dá para ver. Mas se você o ideal é que fique em modo apresentação. Se não der em modo apresentação, clica aí no começo. Clica aí. Eu peço a Ingrid para poder compartilhar para mim. Ingrid, por gentileza. Só um momento. Tenta apertar F5. Ah, boa. É isso mesmo. Aqui é. Não é isso não. Aperta do começo ali, ó. Do começo. Foi? Não, né? Aqui, Zilda, eu posso te ajudar. Vai, sabe, no canto inferior esquerdo? Ingrid, compartilha. Eu te mandei ela aí. Compartilha pra gente. Por gentileza, só pra gente não perder muito tempo. Então, fecha, Zilda, a sua apresentação, porque ela consegue compartilhar. Tá bom. Pessoal, nós vamos colocar, a Ingrid começou a apresentação, antes ela só iniciar, eu vou colocar um link para vocês, que é um link do formulário, daqui a pouquinho, para quem não se inscreveu, por favor, não deixe de responder também, você que se inscreveu também, se manifestar um pouco sobre o nosso evento, tá bom? Pode falar, Zilda. Vamos lá. Pessoal, novamente, boa noite, obrigada pelo convite, espero que a gente possa aqui conversar e aprender juntos, né? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma legislação extremamente recente, é uma legislação muito nova, e embora nós estejamos atuando com ela há algum tempo, né? Não muito tempo assim, mas todos os profissionais de privacidade e proteção de dados pessoais encontram uma série de questões que geram dúvida na hora da atuação profissional, né? Então, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Ingrid, pode passar, por favor. Aqui tem isso, pode falar mais um pouco. A gente faz uma viagem inicial, né? A nossa evolução do homem. A Zilda caiu, né? Tudo indica que sim. Boa noite. Vamos só aguardar um minutinho aqui. Mandei para ela aqui. A tecnologia muitas vezes ajuda, mas também atrapalha, né? Se a gente tivesse no encontro presencial, isso não acontecia. Mas também não iria acontecer o evento porque eu estou com Covid. Então é isso, né? A vida é feita de escolhas. Verdade. E talvez muita gente não ia participar, porque tem muita gente de outras cidades, até de outro estado. Eu mesmo sou de Belo Horizonte, não ia conseguir ir na UF. Pois é. Então, é difícil, assim. A manutenção dos encontros online é muito por isso, pela tentativa da gente continuar agregando pessoas de vários locais, né? E aí a Zilda voltou. Que bom. Pode falar, Zilda. Você está com o microfone desligado, Zilda. Só Jesus, né? Vamos lá, então. Estou dizendo para vocês que a LGPD é uma legislação extremamente nova, é uma legislação muito recente, e com isso todos os profissionais, aqueles que são estudiosos da temática, sempre se deparam com questões que visam trazer esse entendimento sobre como aplicar essa legislação, né? De que forma que essas instituições, sejam públicas, sejam privadas, elas irão, no âmbito da incidência, né, das suas atividades internas, elas vão aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E com o setor privado, com a administração pública, não seria diferente. Nós temos um capítulo todo, como vocês já devem ter percebido, todo dedicado, né, ao tratamento dos dados pessoais pelo poder público. Extrema importância do assunto, né? Então, nós percebemos que
é extremamente importante que nós saibamos que o objetivo dessa legislação, ela vem, além de proteger direitos fundamentais, né, de liberdade, privacidade, desenvolvimento de personalidade, ela vem também atender a prestação daqueles serviços voltados para o tratamento desses dados pessoais. Porque, veja bem, não dá para eu oferecer serviços públicos ou serviços, né, de uma empresa jurídica sem que eu trate dados pessoais. Hoje, a nossa vida ela gira totalmente em torno das ferramentas digitais, né? Hoje eu faço transações bancárias na tela do meu smartphone, eu chamo um aplicativo aí de táxi, eu peço comida, eu compro moedas aí, né? Moedas internacionais. Então, a gente percebe que as ferramentas digitais, elas possibilitaram ainda mais esse trânsito de dados pessoais e essa grande área de dados pessoais que são tratados, né, que estão sendo tratados. Quando a gente fala de tratamento de dado pessoal pelo poder público, aqui, Ingrid, passa, por favor. Primeiro ponto que a gente precisa observar é que é importante estabelecer os parâmetros objetivos que eles precisam conferir o quê? Segurança jurídica ao tratamento dos dados pessoais, né, que sejam realizados pelos órgãos e pelas entidades públicas, como nós estávamos dizendo. O fato de a administração pública estar tratando dados pessoais dos cidadãos para oferecer serviços públicos não significa por si só, né, que ela não precisa obedecer aos requisitos legais. Então, fazendo só um apanhado inicial aqui, né, só para a gente relembrar conceitos importantes aqui, Ingrid, por gentileza. E esses conceitos importantes, a gente sempre fala um pouquinho sobre eles, né, os personagens dos principais conceitos, por quê? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é uma legislação diferente daquelas que habitualmente nós estamos acostumados, né? Nós que somos advogados principalmente. Percebam que a LGPD é uma junção de direito, tecnologia, né? Tecnologia da informação. Então, aqui, para nós que somos leigos, ou éramos leigos até pouco tempo em termos de TI, a gente passa a entender a importância de a gente conseguir visualizar cada um desses conceitos que a legislação ela traz para a gente, para que a gente consiga, inclusive, interpretar e prestar um serviço, né, adequado para as empresas e cobrar isso também quanto à prestação do poder público. Então, aqui nós temos as figuras centrais, tá? Lembrando que agentes de tratamento, nós temos o controlador e o operador apenas, né, como agentes de tratamento de dado pessoal, tá? Nós temos como figura o encarregado pelo tratamento dos dados pessoais, e aqui nós temos a figura do titular, que é a figura central, tá, desta relação de tratamento de dados pessoais. Percebam que o controlador é aquele que detém, né, como a gente fala o tempo todo, é o controlador que detém o poder decisório sobre as atividades de tratamento de dado pessoal. Mas é importante a gente pontuar que o controlador não é o dono dos dados pessoais, né? Quem é o dono? Quem são os proprietários? Quem são os donos dos dados pessoais? Somos nós que somos os titulares aos quais estamos tendo nossos dados tratados por essas empresas, sejam públicas, sejam privadas, tá bom? Então, aqui, quando nós falamos desta relação controlador-operador, percebam que, de igual modo, vem o operador para tratar esses dados pessoais mediante essa determinação, mediante esse poder de decisão do controlador, mas o operador ele está limitado às determinações legais do controlador. Percebam que aqui o poder decisório não emana, né, desse agente de tratamento. Então, vamos dar um exemplo aqui para que a gente consiga visualizar essas figuras na administração pública. Quando eu me cadastro no Sistema Único de Saúde, né, que é um sistema público para que eu consiga gozar dos benefícios aí da saúde pública, e eu sei que se nós não fizermos, né, essa relação, a gente não consegue ter esses serviços públicos. Então, para isso, fui ao sistema lá, hoje é tudo digital, fiz o meu cadastro, enfim.
o Sistema Único de Saúde, ele precisa contratar uma empresa terceira, que é chamada de operadora dos dados pessoais. Suponhamos, vamos dar um exemplo que seja uma AWS da vida, né, que seja uma empresa de tecnologia da informação para oferecer infraestrutura, para oferecer arquivo de nuvem, etc. Então, este operador, ele passa a tratar os dados pessoais, né, mediante a determinação legal deste controlador. Né? E agora, eu, controlador ente público, eu estou limitado às determinações legais que a lei diz para mim. Então, eu não posso, há uma grande confusão quando eu falo de tratamento de dado pessoal pelo poder público e de tratamento de dado pessoal que são tornados manifestamente públicos. Bom, então, não sei se já ocorreu essa dúvida com vocês, mas o que acontece? Quando eu tenho dados pessoais tornados manifestamente públicos, isso não é condição para que as empresas, elas venham, sejam públicas, sejam privadas, e tratem esse meu dado pessoal que foi tornado manifestamente público à torta e à direita, né? Por exemplo, um exemplo clássico é o LinkedIn, por exemplo. Suponhamos que nós publiquemos lá no nosso perfil, que é comum, né? Lá na bio, o nosso endereço de e-mail, enfim, algumas informações profissionais. Mas quando eu me utilizo dessa rede profissional, quando eu compartilho esses meus dados pessoais nessa rede profissional, qual que é a minha intenção com esse compartilhamento? Né? Qual foi o meu intuito? Aí, se vem empresas, vamos dar um exemplo das odiadas, né? As empresas mais odiadas, que são as de telemarketing, normalmente, né? Operadores de telefonia móvel, nenhuma específica, tá? Mas assim, as empresas de um modo geral, suponhamos que, né, um tratamento que não é considerado legal, quando a gente fala de LGPD, ela passe a fazer uma varredura aí nessa rede social profissional e passe a coletar esses endereços de e-mail para fazer o quê? Publicação, né? Marketing, serviços de marketing, propaganda, e agora ela passa a enviar no meu e-mail pessoal malas diretas oferecendo produto, serviço, enfim. E eu percebo que eu não tive nem condições de conceder ou não consentimento, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, existe alguma base legal? Porque nós não temos também apenas o consentimento como base legal. Assim também como nós não temos só o legítimo interesse, né? A gente acaba passando por uma crise um pouco semântica em relação ao LGPD, que é ou tudo é consentimento ou tudo é legítimo interesse, né? Então, em terra que tudo é legítimo interesse, ou em terra que tudo é consentimento, é nenhum dos dois. E com a administração pública é a mesma coisa. Então, se eu recebo um e-mail, suponhamos que a professora Fabiane seja Fabiane, empresa de telefonia móvel Brasil. Então, ela através do seu setor responsável, marketing e propaganda, ela faz essa mineração desses dados, ela passa a tratar esses dados para fins de aferição de lucro. E percebam que a grande sacada da LGPD está justamente aí. Quando eu falo de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, não estou falando de qualquer dado, estou falando de dados pessoais. Por que é um dado pessoal? Porque é um dado vinculado a uma pessoa, né? Por isso, que nós falamos que aqueles dados que são relacionados unicamente à pessoa jurídica, eles não são abrangidos, eles não estão acobertados pela LGPD, por uma razão muito óbvia, né? Porque justamente essa legislação ela veio de encontro aos anseios desses titulares que são os detentores dos dados pessoais e antes tinham esses dados pessoais tratados de forma indiscriminada de qualquer jeito, né? Então, é bem interessante quando a gente passa a estudar a legislação e a gente vai entendendo esses pontos. Parece coisa boba, mas acaba sendo muito interessante. Para quem está trabalhando com privacidade e proteção de dados pessoais, para quem vai contratar com o poder público, é extremamente importante entender essa relação, porque, inclusive, nós precisamos contar com o encarregado pelo tratamento dos dados pessoais no poder público. E quem que é o encarregado? Então, surgiu uma série de discussões, ainda há, né, acerca de encarregado pelo tratamento dos dados pessoais, quem que é essa figura,
né? Quem poderia ser uma pessoa indicada, uma pessoa contratada, terceiro, né? Nós trouxemos aquele conceito americano do DPO, né? Data Protection Officer, lá da GDPR, nós importamos, aportuguesamos para cá, e a gente passou a oferecer o quê? DPO as a Service. O que é isso? Vai ser aquele prestador de serviço, tá? Vai ser aquela pessoa que vai ser indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como o principal, né, canal de comunicação, este elo de comunicação entre os titulares e entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Porque vejam que, quando eu, Zilda, passo a receber 200 e-mails oferecendo plano de telefonia móvel da professora Fabiane por dia, eu entro em contato lá, tento resolver, não consigo de jeito nenhum, né? O que eu vou fazer? Vou procurar lá no site da empresa da professora Fabiana o canal de comunicação dos titulares dos dados pessoais com a empresa. E quem que é esse canal de comunicação, obrigatoriamente? É o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Por isso é extremamente importante que as empresas, claro, né, elas de fato contratem e contem com esse profissional, tá? Seja um profissional formado em direito, seja um profissional formado em tecnologia, em segurança da informação. O melhor dos mundos é aquele profissional que entende de tudo um pouco, né? Seria que é o melhor dos cenários. Então, quem passa a estudar acaba realmente entendendo um pouquinho de cada coisa, tá? Mas vocês percebam que a figura do encarregado, ela assume um papel extremamente relevante. Não é só essa chuva de promoções fantasiosas que nós vimos aí no início da aprovação da LGPD, de salários de 50 mil reais por mês para DPO, né? Quem não queria, mas o cargo de DPO está melhor do que concurso público. Então, acabou-se que a gente percebeu que parou um pouco com esse desespero que o pessoal estava envolto deste cargo, até mais para fins de certificações de mercado, né? A Ingrid falou super salários de DPO, super salários mesmo, né, Ingrid? A gente fazia comentários, brincava muito com isso, porque assim, foi uma coisa realmente assustadora, né? As vagas que apareciam assim, fantasiosas, oferecendo valores assim, astronômicos para este cargo. E aí também discutimos, existe na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais uma disposição que ela determine que o encarregado pelo tratamento dos dados pessoais ele precisa ter uma certificação oficial, ou que essa certificação oficial ela precisa ser A, ela precisa ser B, ela precisa ser da empresa autenticadora EFG. Bom, a legislação ela não versou sobre isso. E aí é justamente, aqui eu acho que está no próximo slide, mas assim, senão a gente não vai deixar de falar sobre ela, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Que ela que precisa vir, e ela vem, né? Inclusive, um dos pontos mais interessantes desta lei, um dos pontos que são um dos pontos positivos de se estudar essa legislação é que nós temos uma agência reguladora totalmente atuante, tá? Totalmente participativa, composta por grupos de desenvolvimento de pesquisa científica e estudo, e que nós temos materiais que vão dar suporte para que a gente consiga trabalhar, né? Até há um tempo atrás, antes de a ANPD divulgar aquele guia orientativo sobre os agentes de tratamento, nós ficávamos em dúvida sobre a figura do controlador. Existe co-controlador? O que é o co-controlador? Eu posso falar, o que é controladoria conjunta, co-controladoria singular, conjunta. Então, vocês percebam que nestas lacunas ou nessas falhas inócuas da lei que ficam um pouco duvidosas, vem a ANPD, traz essas cartilhas orientativas, que inclusive eu trouxe uma para vocês aí, ao final, que trata justamente do tema que nós vamos falar com vocês hoje, que é o tratamento do dado pessoal pelo poder público. O titular, ele passa, né, a assumir esse papel extremamente importante e relevante, a principal figura do tratamento dos dados pessoais. Agora, professora Fabiana, para você tratar os dados pessoais, professora Fabiana, pessoa jurídica, pessoa física, veja bem, suponhamos que professora Fabiane
Agora deixou de ser uma empresa de telefonia móvel e a professora Fabiane é uma vendedora de cosméticos, tá? É uma vendedora de cosméticos. E a professora Fabiane, ela tem a sua listinha, né? Ela trata os dados pessoais das suas clientes, ela tem a sua agendinha, ela anota todos os dados pessoais, ela tem o nome completo, Zildo, CPF, o RG, enfim, todos os dados pessoais que ela precisa, né? Para que essa transação comercial aconteça, né? Pô, mas a professora Fabiane é uma pessoa física, então ela está, a LGPD vai se aplicar a ela, veja aqui, a LGPD ela é clara nesse sentido, ela diz que a lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela se aplica a todo o tratamento de dados pessoais realizado por pessoa pública, por pessoa jurídica, por pessoa física, para fins econômicos. O que isso quer dizer? Para fins de aferição de lucro. Então, se a professora Fabiane, ela tem esse caderninho com 100 contatos, 100 dados, 100 titulares com todos os seus dados pessoais ali, ela também precisa se atentar, embora não estou desmerecendo, tá? De forma alguma profissão, eu digo, mesmo que seja, né, uma atividade um pouco menor, que a cartela de cliente delas, digamos que a atividade empresarial dela seja menos complexa, ainda assim ela também precisa garantir que ela vai fazer com que os dados pessoais eles sejam tratados em conformidade com a lei, porque senão o titular ele pode acionar, né, esta revendedora solicitando acesso, né, àquela série de direitos, né, solicitar aqueles direitos que estão previstos lá no artigo 18, que a LGPD traz expressamente, são os direitos dos titulares dos dados pessoais. E percebam que agora a gente vê uma relação entre encarregado de tratamento de dado pessoal, titular, dados pessoais, canal de comunicação. Por quê? Eu tenho uma ponta, eu tenho o titular, que é o foco principal de toda essa relação, né, de tratamento de dados pessoais. E nós chegamos em um ponto em que eu tenho dados pessoais tratados, eu preciso de um canal de comunicação que vai se dar por meio desta figura que é o encarregado, mas eu não basta apenas e tão somente eu ir até o site da empresa e colocar o nome do encarregado e o endereço de e-mail. Eu tenho que fazer com que este canal de comunicação ele tenha um fluxo interno e que isso de fato funcione. Porque na prática, quando a Zilda mandar um e-mail lá para professora Fabiane, empresa de telefonia móvel, ou para a professora Fabiane, revendedora de cosmético, este fluxo, este canal de atendimento à minha solicitação, ele precisa ser atendido, né? Todos aqueles direitos aos quais estão previstos lá no artigo 18, né, que vão desde o meu acesso aos dados pessoais, que eventualmente, né, primeiro, confirmação de acesso, professora Fabiane, olha, eu recebi um e-mail aqui que parece que é da sua empresa, por favor, confirme para mim, isso através do seu DPO, né, que o meu canal de comunicação com a empresa, professora Fabiane, pensando aqui em pessoa jurídica, é o encarregado, tá? Então, eu quero que você confirme se vocês estão tratando os meus dados pessoais. Tá? Depois que nós fizermos esta confirmação, nós temos uma série de outros direitos também que daí decorrem, né? Que vão desde exclusão, né? A gente pode, inclusive, pedir a exclusão se a gente verificar que não há base legal, não há hipótese legal para que a professora Fabiane, empresa, esteja tratando os meus dados pessoais, tá bom? Ingrid, pode passar um pouquinho, por gentileza. Vocês estão me vendo? Estão ouvindo bem, tá? Eu estou ouvindo, mas você acabou de desaparecer, Zilda. Sério? Tá. Estão me vendo? Não. Tá. Então, vamos lá. Agora sim. Me veem? Joia. Engraçado, não sei se é só para mim, mas a imagem da professora Fabiane, em alguns momentos, ela some, assim, ela desliga também, professora. Eu não sei se é algum problema. Deve ser minha internet. Tá? Não, porque pode ser a minha também, porque eu não tenho desligado, não. Então, nós falamos aqui num primeiro momento, né, como tema central, que é o quê? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Versa apenas e tão somente sobre o tratamento de dados pessoais. Para ser dado pessoal, precisa ter vinculação com uma
pessoa. Então, por isso que quando nós falamos de anonimização, né, que vocês vão ver isso um pouco mais para frente, o que é o processo de anonimizar um dado pessoal? Eu vou tornar um dado que antes era pessoal em um dado anônimo. Se, através deste processo de anonimização, não houver a possibilidade de reversão ao estado original, o que é isso? Se quando eu passei um dado pessoal por um processo de anonimização, ele de fato perdeu essa condição, essa característica de vinculação com o seu titular, então agora ele não sofre a incidência da LGPD. Peraí, Zilda, você falou abobrinha ou juridiquês demais que eu não entendi. Vamos lá. Suponhamos que nós tivéssemos, né, empresas que antes compravam listas de CPF, por exemplo, que é muito comum até hoje, né, que a gente chama de mercado negro de tratamento de dados pessoais. E que essas empresas agora, na verdade agora, a gente costuma falar agora, mas assim, desde a vigência da LGPD, né, efetiva, elas precisam de bases legais, elas precisam adequar as suas atividades de tratamento em uma das hipóteses legais que estão previstas na LGPD. Porque se eu não conseguir adequar a minha atividade de tratamento em nenhuma das hipóteses legais que estão lá na LGPD, significa que, de fato, nós precisamos proceder com a exclusão, né, desta nossa base de dados pessoais. E uma opção que algumas empresas utilizam é justamente transformar uma base de dados pessoais ou um dado pessoal, que antes era um dado pessoal vinculado a um titular e que eu preciso de uma base legal para tratar, em um dado anônimo. Por exemplo, para fins estatísticos, antes nós tínhamos 1 milhão de titulares na nossa base de dados aqui da nossa empresa de telefonia móvel. Suponhamos que nós não tenhamos base legal para tratar metade de 50%, né? Então, agora eu preciso proceder com a exclusão, com a eliminação total destes dados pessoais, nos quais eu não tenho base legal para tratar. E uma forma é justamente passar se eventualmente esses dados forem úteis para a empresa, para fins estatísticos, por exemplo, passá-los pelo processo de anonimização, fazer com que estes dados percam a vinculação com os seus titulares, né? Então, antes nós tínhamos aí uma lista com 1 milhão de titulares, nome, CPF, RG, sexo, profissão, estado civil, enfim, nós tínhamos todos os dados pessoais desta pessoa. Mas agora, para fins estatísticos dessa empresa, ela vai ficar apenas ela vai transformar aquele CPF, por exemplo, 155, 220, 511, que é o da professora Fabiana, vai transformar em 12, X, Y, Z, vai anonimizar, vai passar por técnicas de anonimização, né, para que estes dados percam justamente essa vinculação e sejam utilizados, por exemplo, para fins estatísticos. Mas, se eu falo dado pessoal, se eu quero me referir, né, se há ou não incidência da LGPD, o primeiro ponto é verificar dado pessoal ou não, né? Então, quando a gente fala de dado pessoal, é literalmente, né, toda a informação relacionada a uma pessoa. E aí percebam que esta informação ela pode tornar uma pessoa identificável num primeiro momento, ou direta, né, digo, identificada ou identificável, né, direta ou indiretamente, de que forma? Eu digo para vocês a seguinte informação. Zilda, só isso. Vocês não têm nenhuma outra referência. Aparece na mesa da professora Fabiana uma folha escrito Zilda. O que é isso? Pode ser qualquer coisa. Isso é um dado pessoal? Não sei. Pode ser. Pode ser qualquer coisa. Então, aqui eu tenho uma informação, né? Nós ainda temos uma informação. Só que agora eu digo que, agora além do nome Zilda, eu vou te dar também um sobrenome, Gonçalves. Agora, já faz um pouco mais de sentido, porque aquele dado solto que eu tinha antes, quando nós começamos a fazer aquilo que a gente chama de mosaico de informações, né? Que se eu associar um pedacinho de informação aqui, um pedacinho de informação ali, outra informação aqui, eu consiga chegar até o detentor daquele titular, até aquele detentor desses dados pessoais que é o titular, nós conseguimos verificar, né, que isso é possível tornar, de fato, que nós consigamos
Professora Fabiane, falhou de novo. Pessoal? Ela falhou e caiu. Tadinha. Acho que ela caiu agora. Eu achei que eu que tinha caído. Eu fiquei olhando, assim, né? Se era o meu caso. Mas é muito interessante, né, Ingrid? Se você puder comentar essa questão enquanto ela volta. Essa questão de tornar os dados, na verdade, sem identificação. A Zilda voltou. Oi, Zilda. Pode continuar, querida. Seu áudio está fechado, tá? Continuei falando aqui, eu não vi que tinha caído. Desculpa, professora Fabiane. Parece eu estava comentando aqui como que é interessante e é importante, né? Esses dados, é o que você estava falando, o Zilda sem nenhuma ligação, você não consegue identificar, né? Você não faz nada com isso, né? Pois é, o Gonçalo já faz algum sentido, né? E o CPF, nosso CPF fica rolando aí na vida, né? Você joga meu CPF, deve estar aí no mundo, servidor público, então tem dados nos cantos, né? Mas aí a senhora perceba, né, professora Fabiane, que eu tenho aí, por exemplo, o exemplo da senhora do CPF é um exemplo muito bom, porque o CPF, ele é um dado pessoal que torna a senhora que nos tornamos titulares identificáveis diretamente, né, que nos identifica no primeiro momento. Por quê? Quando eu deixo aí na folha, eu gosto do exemplo da folha, que é bem lúdico, eu escrevo um CPF, tá? Tenho 11 dígitos aí numa folha que se parece o número de CPF, na mesa da professora Fabiane. A professora Fabiane não sabe o que isso é no primeiro momento, né? Pode ser qualquer coisa, como eu disse para vocês. Ela vai, por exemplo, ela tem uma ideia de, suponhamos que ela seja uma lojista. Ela fala, eu vou consultar aqui no site do SPC e do Serasa, quem sabe isso aqui é um dado, pode ser um CPF de alguém, vamos ver. Ou na Receita Federal. E aí, através deste dado pessoal, ele vai, através dessa consulta, esse dado pessoal vai identificar diretamente a professora Fabiane. Diferentemente de quando, por exemplo, nós recebemos uma fatura do cartão de crédito, né, para quem recebe essa informação, e lá no início, né, lá naquele, sem que eu abra, tá? Sem que nós abramos o conteúdo, claro, só naquele início, lá vem só os 3 primeiros números do meu CPF XXXXX. Para quem recebe, se eventualmente esse meu boleto ele se perder por aí, e é justamente como medida de segurança que há essa pseudonimização, que ela agora se difere da anonimização, né? Não estou querendo confundir a cabeça de vocês, não. Eu gosto de ser mais prática do que teórica, vocês estão percebendo, né? Trazer para a realidade. Porque teoria é importante, é muito útil, não dá para atuar sem aprender a lei, mas a prática é realmente trazer, né, para a nossa atuação prática, conseguir materializar, isso é muito importante. Então, quando a gente começa a estudar GPD, quando eu comecei a estudar uns anos atrás, eu, de fato, também senti muita dificuldade, eu não conseguia materializar os conceitos, né, na minha realidade, não fazia nada, fazia sentido para mim. Então, assim, isso é bem interessante. Então, professora Fabiana, percebam que se um dado, se uma informação, ela se relacionar a uma pessoa natural, e o que é essa pessoa natural? Por que a lei falou pessoa natural? Pessoa natural nada mais é que pessoa física, né? Somos nós, pobres mortais, detentores de CPF, né? Que o próprio Código Civil traz. Então, a LGPD, ela trouxe essa definição de pessoa natural, que nada mais é que pessoa física. Então, percebam que, independente de aquela informação ela ser uma informação que me torna identificável diretamente ou indiretamente, através de técnicas que eu vá conseguir, né, eu consiga, de fato, tratar esse dado pessoal e vinculá-lo a um titular. Agora nós estamos falando de incidência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Aí, assim, acredito que a maioria de vocês já saibam mais. Vamos fazer um teste aqui, professor Fabiano. Será que placa de veículo automotor é um dado pessoal do proprietário do veículo? Será que CEP residencial, CEP profissional, endereço de e-mail corporativo, né? Vamos botar fogo aí. Endereço de e-mail corporativo.
Não estou dizendo um endereço de e-mail pessoal. Endereço de e-mail corporativo. Vamos lá, quem se arrisca a me responder? Quem se arrisca está no bom sentido. Tá? Estamos todos aqui aprendendo juntos. Podem ficar à vontade destemidos. Sou tá? suspeita, não posso falar. Não sei mais, não sei mais que nenhum de vocês aqui. Tá? Então, a gente vai aprender junto, então, sintam-se à vontade. Alguém? A professora também não vale, né, gente? Fala sério. Vamos embora, gente. Oi. Então, vamos... Eu diria vamos lá, que... Oi, Ayrton. Eu Oi, diria que o Ayrton. e-mail Bem, boa noite, fica à vontade. corporativo, ele é um dado público. Ele pode, apesar de conseguir identificar uma pessoa com ele. Bom, Ayrton, é aí que a gente percebe como é que é sutil, né, o pulo do gato. Porque você perceba que, embora eu esteja falando de e-mail corporativo, de quem que é esse e-mail corporativo? Zilda.gonçalves.empresa telefonia móvel Fabiano. Peraí. Esse dado aí está solto no mundo, como diz a professora Fabiana. Gostei, achei o exemplo super interessante. Mas é uma informação que ela se relaciona direto ou indiretamente com o titular desse dado pessoal? Vocês sabiam que sim? Sim. O endereço corporativo, ele também é considerado um dado pessoal protegido pela LGPD. Ah, meu Deus do céu, então significa que eu não posso trabalhar mais, ou que a empresa não pode fornecer endereço de e-mail para os colaboradores. Não, de jeito nenhum. Porque a empresa ela tem base legal para tratar os nossos dados pessoais enquanto nós somos trabalhadores. Por exemplo, nós estamos executando um contrato de trabalho, né? Então, eu não posso, por exemplo, um belo dia chegar na minha empresa que eu trabalho e falar, olha só, hoje eu não quero mais utilizar o meu endereço de e-mail corporativo, porque eu acho que vocês estão tratando meu dado pessoal, e tá, quando eu mando o e-mail lá para fazer uma cotação de um produto ou de um serviço, enfim, para prestar um serviço, está vendo um tratamento do meu dado pessoal e eu não estou gostando. Bom, peraí, veja bem, nós estamos falando de uma informação que, de fato, ela é um dado pessoal, porque ela identifica quem? Aquela pessoa por trás daquele endereço, uma pessoa física, né? Uma pessoa natural. Então, agora, nós percebemos que a gente precisa ter base legal para isso. Bom, peraí, vamos lá. Placa de veículo automotor. Suponhamos que, aqui é um exemplo bem assim, aleatório, tá? Sintam-se à vontade para me interromper, para comentar, tá? Vocês querem fazer alguma observação sobre o e-mail? A Letícia disse que são dados públicos. Para mim é como se fosse um CNPJ. Bom, na verdade, não. Veja bem, Letícia, muito boa, inclusive, a sua colocação. Olha só. Aquilo que eu disse no início, né? Uma coisa são dados que são tornados manifestamente públicos, né? Mas que ainda assim não podem ser tratados em desconformidade com a LGPD. E aqui o grande ponto é, CNPJ não é um dado pessoal. Né? CNPJ é um dado o quê? É um dado pessoal ou não é um dado pessoal? Então, agora percebam que nós não estamos falando de tratamento de dado pessoal, porque apenas dados pessoais são considerados para fins de aplicabilidade da LGPD. E agora, o e-mail, embora, de fato, Uli falou muito bem, de fato, pareça que o e-mail corporativo, né, embora pareça que essas informações corporativas, elas não são dados pessoais protegidos pela LGPD, elas são. Mas o fato de elas serem protegidas pela LGPD não significa que as empresas não possam tratá-la, né? Imagina se assim fosse, né? Nós fôssemos trabalhar na empresa e não pudesse tratar os nossos dados pessoais. Como é que seria essa relação? Né? Deu para esclarecer, Letícia, Uli, Ayrton, professora Fabiana, algum comentário? Ingrid, pessoal? Não, tranquilo.
E aí então eu vou ficar caladinho. E aí, o Letícia, só voltando aqui, né? Mesmo aqui, quando você fala de dados públicos, tá? De novo, sempre pense, quando a gente ficar com dúvida na hora da aplicabilidade da LGPD, qual que é o pulo do gato que vai te salvar da pegadinha? Aplica ou não a LGPD? É a pergunta. Primeira coisa que você vai verificar é o quê? O dado que está sendo tratado. É um dado de pessoa física ou é um dado de pessoa jurídica? Se no meu exemplo eu estou tratando um dado de pessoa jurídica no CNPJ, não há aplicabilidade da LGPD. Agora, vejam que, embora nós tenhamos um contrato pessoa jurídica, entre B2B, empresa, pessoa jurídica, neste contrato que aparentemente parece apenas um tratamento de dados jurídicos, né, de pessoa jurídica, nós teremos os dados pessoais dos sócios, de testemunhas. Então, percebam que não se escapa da LGPD. Não, quando eu digo não se escapa, não é no sentido de que, isso é importante também frisar, de que a LGPD ela veio como uma punição, né? Como uma forma de inviabilizar a atividade de tratamento de dados pessoais. Na verdade, eu vejo e encaro com outros olhos, de que agora as empresas elas passam a ter valor de mercado, valor concorrencial, demonstrando para os seus titulares o que? Olha só, eu trato os seus dados pessoais em conformidade com o que a lei determina. Eu tenho todos os cuidados, as cautelas, adoto medidas de segurança, né, sejam técnicas, sejam administrativas, que sejam aptas a proteger os seus dados pessoais de um incidente de segurança da informação, com o pior resultado, por exemplo, que seria o vazamento de seus dados pessoais. Tá? Então, agora eu, por exemplo, contratante, né, uma pessoa física, como contratante consumidora de um serviço, eu vou me sentir mais à vontade entregando os meus dados pessoais para serem tratados, né, para ficarem sob custódia, porque aqui é interessante, porque o controlador, ele é apenas o custodiante desse dado pessoal, né, como eu disse inicialmente, ele não é o dono do dado pessoal, o dono do dado pessoal é o titular. Prova disso é que o titular, ele pode, inclusive, revogar o consentimento a qualquer momento, porque o dado pessoal é dele. Né, se a base legal utilizada for o consentimento, aqui no nosso exemplo, né, é óbvio que existem outras bases legais que, inclusive, impossibilitam, por exemplo, que a empresa, ela aceite, né, ou ela consiga dar cumprimento a um pedido de exclusão do titular, tá bom? Mas aí, esse assunto para um pouco mais para frente, não vou confundir vocês, não. Então, ultrapassamos essa etapa inicial. Deixa eu ver se tem algum outro comentário aqui. Tá, só do Daniel. Podemos seguir? Mais alguma dúvida? Letícia, Ingrid, por gentileza, tem alguma dúvida, professora Fabiana? A professora Fabiana não está... Está tranquilo. Não está aparecendo. Vocês não estão me vendo, não? Não, eu não. Bom, eu não estava, agora sim. Então, aqui... Então, podemos seguir, professora Fabiana? Então, vamos lá. Então, sempre, estou em dúvida, né? Aplica LGPD? Bom, vamos lá. O que estamos tratando aqui? Né? A primeira observação. Mas espera aí, ainda estou confuso, né? Ingrid, volta só um pouquinho, nós estamos falando dos dados pessoais sensíveis, né? Me desculpa. Primeiro falando dado pessoal. O que é dado pessoal? Informação relacionada à pessoa identificável ou identificável, né? Aquilo que eu disse para vocês, que identificam aquele titular num primeiro momento, seja diretamente, por exemplo, o número do CPF, o nome, o seu nome completo, seja indiretamente, por exemplo, o endereço de e-mail corporativo, sejam dados soltos, que é aquilo que nós chamamos de mosaico de informações, que quando eu junto essas informações, eu consigo chegar ao titular, beleza. Mas agora nós temos também os dados pessoais sensíveis. E a LGPD, ela trouxe essa diferenciação de classificação de dados pessoais, justamente dado a característica de sensibilidade desses dados pessoais. Porque agora nós estamos falando de dados pessoais que eles estão relacionados às características mais intrínsecas daquelas pessoas, né? São dados, por exemplo, relacionados à convicção, posição política, né? Nós temos aí dados relacionados à vida sexual, tá? Filiação a organizações e sindicatos. Então, agora,
nós estamos falando, todas as vezes que nós falarmos daqueles dados que estão intrinsecamente relacionados com as características mais íntimas das pessoas, tá? Nós estamos tratando de dados pessoais sensíveis. E percebam que a LGPD é categórica, ela traz para a gente, né, o que é um dado pessoal sensível. Então, a LGPD, ela traz quais são as situações, né, ou pelo menos a maioria delas, que são considerados dados pessoais sensíveis. Então, eu tenho um dado sobre opinião política, é um dado pessoal sensível. Mas, peraí, por que é um dado pessoal sensível a minha opinião política? Porque este dado pessoal, dada a sua característica de sensibilidade, se ele não for tratado adequadamente, ele pode ensejar práticas discriminatórias e preconceituosas para com seu titular. Quer ver o exemplo? Suponhamos que eu seja do time, porque agora nós vamos causar a Terceira Guerra Mundial. Suponhamos que eu seja do time dos amantes do coentro. Professora Fabiana é do time dos odiadores do coentro, tá? E eu me inscrevi para uma vaga, brincadeiras à parte, mas assim, na prática isso acontece com filiação partidária, tá? Opção sexual, convicção política. E eu me inscrevo por um processo seletivo, da qual a professora Fabiana, que odeia coentro, ela é, por exemplo, a recrutadora, ela é headhunter lá. Então, agora, durante a entrevista, suponhamos que eu tenha dado consentimento para ela tratar meus dados pessoais sensíveis, qual que é o problema, né? Ou, só que, num momento, ela está tratando meu dado pessoal sensível com caráter meramente discriminatório e preconceituoso. De que forma? Bom, não quero ninguém trabalhando comigo que goste de coentro, porque eu não quero sentir cheiro de coentro aqui no horário do almoço, enfim. Eu não quero, por exemplo, um exemplo de religião, né? Eu não quero trabalhar, eu quero excluir de um processo seletivo pessoa que pudesse poder ter determinada religião, A, B, C ou D, porque essa religião, por exemplo, não trabalha no dia tal ou no outro dia tal, e eu vou ser prejudicado, né? Por exemplo, eu não quero, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, claro, só como exemplo, né? Eles têm a própria doutrina deles, prega isso. Então, as empresas munidas deste dado pessoal sensível, elas não podem tratar esse dado pessoal sensível meu, daquele titular, para fins discriminatórios e preconceituosos, porque isso a lei não permite. É por isso que a lei, ela traz bases legais diferentes para que eu possa tratar dado pessoal e dado pessoal sensível. Eu tenho bases legais que vão me permitir tratar aqueles dados que são pessoais, que, claro que tem a tutela da LGPD, óbvio, mas quando eu falo dessa categoria de dado pessoal sensível, eu percebo que a lei, ela trouxe um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela, por alguma razão, né? Qual que é essa razão? Por exemplo, suponhamos outro exemplo, orientação sexual, né? De novo, o mesmo exemplo lá da Headhunter, que é um exemplo também bem didático. A professora Fabiane olha para mim e pergunta, qual que é a sua opção sexual? Eu digo para ela, eu sou A, ou eu sou B, ou eu sou C. Tá? Ela fala, internamente, né? Claro que normalmente esses não aparecem, ou pelo menos não tão escancaradamente, mas ela internamente ela pensa, ixi, mas ela não gostei não, vou excluir ela aqui, vou botar ela aqui na listinha dos que eu não quero, por causa da orientação sexual, por causa da cor do cabelo, por causa da origem racial, étnica, por causa da convicção política. Então, todos esses dados pessoais que se relacionam intimamente com as nossas características mais intrínsecas e que se não forem tratados em conformidade com a LGPD, podem ensejar práticas discriminatórias e preconceituosas para com seus titulares, eles são considerados dados pessoais sensíveis. E a gente tem também, né, a LGPD, ela traz os dados de crianças e adolescentes, tá? Mas espera aí, dado de criança e adolescente é diferente de dado pessoal. Criança e adolescente não tem dado pessoal, nem dado pessoal sensível, não é isso. Vocês vão perceber que os dados pessoais de crianças e adolescentes, dado ao status de vulnerabilidade desses titulares, né, assim entendidos como vulneráveis, crianças, adolescentes, lá no artigo 14 da LGPD, ela traz também aquelas situações em que nós podemos tratar dado pessoal e dado pessoal sensível de criança e adolescente. Aqui eu não estou falando de tipo de dado pessoal, percebam? Estou falando de titulares de dados pessoais. Por quê? Para tratar dado pessoal, seja dado pessoal
né, dado pessoal comum, seja dado pessoal sensível, eu preciso de uma base legal, ponto. Mas agora, quando eu falo de determinados titulares, eu percebo que a lei ela traz alguns critérios um pouco mais cautelosos para que isso de fato possa acontecer, né? Que é o caso do tratamento de dado pessoal de criança e adolescente, tá bom? Então, podemos seguir? Ingrid? Estão me ouvindo? Estamos sim. Ótimo. Isso. Sim. E aqui travou aqui. Vamos lá. Outra dúvida recorrente, não sei se vocês a têm, é justamente sobre o que é, né? O que é tratamento de dado pessoal? O que é considerado tratamento de dado pessoal? E, de novo, a LGPD ela nos suporta, né? O artigo 5º da LGPD ele é muito rico, de novo, né? Diferente de outras legislações, porque lá no artigo 5º da LGPD eu encontro todos os conceitos, ou pelo menos grande parte deles estão lá, tá? Aqueles que não estão explicitamente, no caso de co-controlador, por exemplo, a NPD vem com os guias orientativos e supre essa carência, né? Neste exemplo que eu dei para vocês. E lá no artigo 5º eu tenho incisos que vão me dizer o que exatamente cada conceito significa. E o conceito de tratamento é justamente todos estes verbos, todas essas ações, né, de fazer. Só que aqui também é importante que nós percebamos, né, que a sacada aqui é o quê? Tudo que eu fizer com dado pessoal para fins econômicos, para fins de aferição de lucro. Eu costumo brincar que eu olhei para o dado pessoal, para fim econômico, para fim de aferição de lucro, eu estou tratando, tá? Brincadeiras à parte, mas assim, a grande sacada aqui de você entender o que é considerado um tratamento de dado pessoal ou não é basicamente que tratamento de dado pessoal é tudo que eu fizer com dado pessoal, né? Que eu estiver fazendo isso com finalidade econômica, com finalidade de obtenção de lucro. E claro, né, que isso é um dado pessoal. Então, a LGPD também ela traz para a gente alguns verbos, né, que vão desde coleta. A partir do momento em que eu coleto esses dados pessoais, seja porque eu fui lá ilicitamente no LinkedIn da professora Fabiane, coletei o e-mail dela e comecei a tratar para fins econômicos, né, para fins de vender um plano para ela de telefonia móvel, seja licitamente, porque ela, quando assinou um contrato lá com o LinkedIn, por exemplo, aos termos de uso e política de privacidade, ela permitiu que o LinkedIn tivesse essa parceria de compartilhar seus dados pessoais com terceiros, para que eles fizessem serviço de propaganda e marketing. E a professora Fabiane, né, não quis ler lá os termos de uso, política de privacidade, termo de uso pequenininho, né, a gente normalmente não costuma ler, mas é importante se atentar, porque é necessário que nestes documentos que são disponibilizados para os titulares sejam informados, inclusive, essas questões que são relacionadas ao compartilhamento de dados pessoais com terceiros. Espera aí, LinkedIn, olha só. Me inscrevi, estou utilizando a rede social, aceitei a sua política de privacidade e proteção de dados pessoais, seus termos de uso. Espera aí, deixa eu ver com quem você compartilha os meus dados pessoais, quais são os terceiros e para qual finalidade. Porque, inclusive, eu posso, né, me opor a este compartilhamento, tá? Se não estiver dentro do que a lei dispõe para a gente, tá? Pessoal, só um ponto aqui, né, para que não fique muito maçante, para que não fique muito cansativo, tá? Para que não fique, né, igual papagaio de pirata. Eu sei que conceito está na lei, a gente vai lá, a gente abre, né, a legislação, e a gente copia, mas trazer isso para a realidade prática não é tão fácil, né? Então, assim, esses exemplos que eu trago, essas ponderações que eu faço nesses principais conceitos, são justamente no sentido de nos nortear, tá? Nos dar esta base sobre a legislação bem robusta, para que nós passamos para os entendimentos, inclusive jurisprudenciais, né, que nós temos, inclusive, do texto que nós falaremos daqui a pouquinho com a Ingrid. Tudo bem? Sim, meu teclado está demorando a responder aqui. Eu acho que ele está travando. Sem problema. Então, vamos lá. Nós já vimos, vamos fazer uma apanhada aqui, nós já vimos o que é LGPD, a gente já viu os conceitos principais,
né? A gente já viu por que é importante que se estabeleça parâmetros aí que sejam aptos a conferir segurança jurídica no tratamento dos dados pessoais, independente se este tratamento for feito por pessoa física, pessoa jurídica ou órgãos públicos, né? Desde que isso seja feito para fins de aferição de lucro. Estou tratando um dado pessoal para fins de aferição de lucro, né? Eu estou tratando esse dado pessoal porque eu preciso fornecer algum produto ou prestar algum serviço para aquele titular. E a administração pública, ela é extremamente delicada no sentido de que, pensem vocês, a infinidade de dados pessoais que nós precisamos transacionar com a administração pública, né, com o sistema público, todos os dias, para que nós possamos, né, exercer os nossos atos da vida civil, né, que o nosso Código Civil traz aí para a gente. Desde o momento em que nós nascemos, né, que a gente vai, os nossos pais, a gente não, entre aspas, nossos pais vão até o cartório, enfim, faz o registro do nascimento, e o cartório, ele faz esse registro e cobra uma taxa, hoje não mais, né, mas suponhamos que o cartório, ele cubra alguma taxa, emolumentos, por isso ele cobre. Então, agora, embora seja o quê? Porque são órgãos públicos, né, eles são delegatários do poder público, são investidos do poder público, eles, embora prestem este serviço, eles estão sendo remunerados por isso, né? Há uma atividade econômica envolvida. Então, sempre que nós falarmos de tratamento de dado pessoal, independente se for por pessoa física, pessoa jurídica, né, se este órgão é público ou privado, a LGPD vai se aplicar da mesma forma. Só que, em relação à própria administração pública, a LGPD também, ela trouxe artigos e ela trouxe um capítulo que é direcionado apenas para o tratamento dos dados pessoais realizados pela administração pública. Justamente por entender, né, justamente por haver essas necessidades de que seja realmente observado que, olha só, o fato de nós termos o poder público como controlador, como operador dos dados pessoais, como agente de tratamento, né? Embora eu tenha essa entidade aí federativa, seja União, Estado, Distrito Federal, município, nós precisamos garantir o quê? O que a legislação diz para a gente? Que estes dados pessoais, eles sejam tratados com fins legítimos, né? Para fins que eles sejam legais, para se atingir uma finalidade pública, ao interesse público, que se sobrepõe, inclusive, aos nossos direitos pessoais. E você sabe, um exemplo muito interessante sobre isso, foi, acho que uns 2 anos aproximadamente, foi o caso da Radar em São Paulo, né? Quando iniciou-se a pandemia da Covid-19, e o governo de São Paulo, ele passou a monitorar através de contratação de um terceiro aí, né, figurando como o operador dos dados pessoais. Por quê? Porque o operador dos dados pessoais é sempre aquele terceiro externo à instituição. Peraí, então quer dizer que para eu ser operador, eu não posso trabalhar dentro da instituição? Veja bem, você não pode, você pode prestar serviço para a instituição, mas você não faz parte de dentro da instituição, você é terceiro, né? Você é aquele que trata os dados pessoais em nome da instituição. Bom, e eu sou colaborador da empresa, eu não sou terceiro? Não. Nós que somos colaboradores, nós fazemos parte daquele controlador empresa, então há essa grande, houve por um tempo essa confusão, se os colaboradores de fato também eram considerados, não estamos entrando na parte de responsabilização, apenas na parte de conceituação, tá? Que é diferente. Se eles eram considerados operadores, por quê? Peraí, são terceiros externos à instituição. Será? A gente viu que não, por quê? Porque quando nós contratamos um terceiro, a gente entrega para ele, neste caso aqui da Radar, por exemplo, o Estado de São Paulo contratou uma empresa terceira para que fizesse monitoramento, tá, através de um sistema de temperatura,
a fim de verificar se as regras de lockdown estavam sendo descumpridas através, né, isso de geolocalização dos smartphones dos cidadãos. E isso motivou uma ação, é muito famosa, para quem não conhece, é muito interessante, de, né, uma ação civil pública justamente questionando, né, até que ponto que o atendimento de uma finalidade pública, ela se sobrepõe, até que ponto os interesses públicos se sobrepõem aos interesses privados, aos direitos individuais das pessoas. O que vocês acham? Vocês acham que nessa ação civil pública, a empresa Radar, né, claro, ela foi movida, óbvio que a empresa Radar, ela veio como, ela entrou no polo passivo da ação, mas aqui nós estamos falando do Estado, porque nós estamos chamando aqui o controlador dos dados pessoais, Estado de São Paulo, né? Na nossa ação, que está sendo aqui, quem está tratando os dados pessoais é a empresa Radar, que é este operador terceiro. O que vocês acham? Bom, entendeu-se, né, que naquele momento, aquele tratamento daqueles dados pessoais, bom, mas peraí, dado de geolocalização, sensor de movimento, mapa de calor, isso é um dado pessoal? Pois é. Mas não é dado público? Bom, peraí, não. Se eu, foi a Letícia que comentou mais isso, se eu, Letícia, por exemplo, consigo mensurar, né, se eu consigo, embora que por informações soltas eu consiga identificar aquele titular daquele dado pessoal, isso não é considerado um dado público, e se assim fosse, nós não poderíamos também tratar de forma indiscriminada. Mas fato é que, neste caso específico, apesar de haver consensos, né, e não concordâncias sobre a decisão, de que, naquele momento, o interesse público, o interesse coletivo, sim, se sobrepõe ao meu direito individual de ter, por exemplo, o mapa de calor, minha geolocalização, meus dados de geolocalização do meu celular, compartilhados de uma empresa de telefonia móvel com a administração pública. Por quê? Porque nós tínhamos, né, o que estava em jogo aqui era um interesse maior, que é uma finalidade pública, que para que ela seja alcançada, ela precisa, de fato, se basear ela precisa perseguir esse interesse público, né? Não pode ser um tratamento revestido de um caráter legítimo, que é aparentemente legítimo, mas que no fundo não é. Por quê? Porque neste caso, deixaria de fato, né, de se tornar o legítimo interesse, né, do poder público, este interesse público nesse tratamento, sem ter que pedir o consentimento para o cidadão, né? Cada um dos usuários, né, de smartphones, de aparelhos de telefonia móvel, eles não foram consultados anteriormente se poderiam ter seus dados pessoais tratados, compartilhados com a administração pública. Olha, Ingrid, acabei de te mandar um SMS, por exemplo, Defesa Civil. Ingrid, por favor, eu preciso te informar que você está em uma região onde é muito comum a ocorrência de furacões, tá? Nós temos aqui 90% de chance de ocorrência de furacões, mas eu estou te mandando um e-mail para te pedir o seu consentimento para eu tratar o seu dado pessoal, por exemplo, para fim de prevenção de uma tragédia, né, de escala, de uma escala como foi a pandemia, por exemplo, a gente fala de contaminação. Conseguem perceber como que as diferenças, né, e esses pontos, eles são sutis, mas a gente consegue verificar quando a gente vai trazendo esses exemplos e fica claro para a gente consegue associar esses exemplos com a nossa realidade. E eu já havia adiantado para vocês, tá? Que os serviços notoriais e de registro, que são os casos de cartórios, bom, isso é extremamente importante.
Empresa pública, sociedade e economia mista, né, que estão lá no artigo 24. Aí a lei traz toda essa conceituação para a gente que nós temos, ainda que essa última não esteja em regime de concorrência, ou ainda que não operalize essas políticas públicas, mas esteja no âmbito da execução pública, elas também se incluem no conceito de poder público. Né? E aí é extremamente importante porque, olha só, você não é porque o controlador ou o poder público, ele pode tratar os dados pessoais dos cidadãos de forma não transparente, olha só. Naquele caso do exemplo que eu dei, Ingrid, eu posso, sim, né, naquele exemplo da Radar, tratar os seus dados pessoais sem o seu consentimento, porque eu tenho que uma base legal que ela me autoriza a fazer isso. Se eu tenho uma outra base legal que não o consentimento, eu posso utilizá-la, viu? Embora o pessoal ache que base legal é só o consentimento, ou que eu preciso consentir para todos os tipos de tratamento dos meus dados pessoais. Não é verdade. Tá, pessoal? O que as empresas precisam? Poder público e empresa privada, para tratar dado pessoal. Estar enquadrado em uma das bases, em uma das hipóteses legais. Seja consentimento, seja legítimo interesse, desde que seja legítimo interesse mesmo, né, do controlador, do titular ou de terceiro, seja execução de contrato, né, contrato de trabalho, enfim, qualquer contrato comercial. Então, o grande ponto é que, para que nós possamos fazer este tratamento, a gente precisa, de fato, encontrar uma base legal, uma hipótese legal que nos autorize para tanto. Independente aí do controlador ser pessoa física, ser pessoa jurídica. E agora, houve também uma grande discussão acerca, pode passar, por favor, Ingrid, acerca, né, daquela, né, quem vigia o vigia. Bom, mas espera aí. Poder público, a ANPD vai fiscalizar, a agência reguladora. É interessante que nós vamos falar um pouquinho, né, sobre uma decisão importante sobre a personalidade da ANPD pessoa, agência reguladora, que é justamente quando a gente fala que você, poder público, né, quando a gente fala de órgão, você também tem as suas responsabilidades legais e tem o poder fiscalizatório do Estado pesando sobre você. Né? Então, vejam que não é porque eu sou um policial, aqui eu vou dar um exemplo de pessoa física, tá? Eu sou um policial militar rodoviário, por exemplo, né? Que o Código de Trânsito Brasileiro não se aplique a mim. Então, a ANPD, ela veio como este órgão também extremamente importante, justamente para fiscalizar essas atividades, que inclusive acontece com o poder público, né? Nós tivemos uma série de exemplos de incidentes de segurança da informação, cujo resultado foi o vazamento de dados pessoais, por exemplo, DataSUS, né? Onde bases de dados pessoais de milhões de brasileiros foram expostas à venda na internet, na Dark Web, né? No lado obscuro da força da internet aí, por cybercriminosos. Então, olha só, a ANPD cobra da administração pública uma explicação para que a administração pública. Você adotou medidas de segurança aptas a proteger os dados pessoais daqueles 35 milhões de titulares que tiveram seus dados pessoais vazados, tratados ilicitamente, e estavam expostos à venda na internet? Bom, peraí, vamos ver, vamos fiscalizar. Bom, de quem que partiu, né, a não conformidade? Quem foi que deixou a porta aberta, né, que deixou que aquela vulnerabilidade ela fosse explorada por aquela ameaça e agora se tornasse um incidente de segurança da informação? Pode trazer eventos, inclusive, irreparáveis para o titular dos dados pessoais. Vocês querem ver como que é delicado quando a gente fala de segurança da informação no tratamento dos dados pessoais? Quando eu digo para vocês que tratar dado pessoal em desconformidade com a LGPD pode causar o risco, pode colocar a vida de risco, a vida, né, de uma pessoa em risco, vocês concordam comigo? Ou vocês acham que é extremista demais dizer isso?
Com certeza, você vai estar oportunizando. E nós verificamos isso na prática, né, essa semana, com essa questão de vazamento de dados, inclusive médicos, né? É muito complicado, né? Exatamente, perfeito, professor, exatamente, é isso mesmo. Olha só, exemplo claríssimo, são justamente os dados, como, né, exemplo, dado pessoal sensível, dados relacionados à saúde por exemplo, daquela população que é testada, né, soropositiva por vírus HIV. Suponhamos que um laboratório público ou privado independente, ele vai tratar esses dados pessoais, e agora, por não adotar uma medida de segurança da informação apta a proteger aqueles dados pessoais, essas listas, elas foram vazadas. Isso em uma escala mundial, né, ok, mas suponhamos que nós tenhamos aqui uma cidadezinha de 5 mil habitantes e a lista com 50 nomes, né, de titulares que são contaminados por esse vírus, estão contaminados por esse vírus, tenha vazado e esteja sendo tratado de forma ilícita, porque veja bem, tudo que eu faço com dado pessoal para fins econômicos é considerado tratamento de dado pessoal. Agora, se eu não faço isso de acordo com a lei, eu tenho um tratamento ilícito de dado pessoal. E os dados pessoais, eles podem ser tratados ilicitamente de diversas formas e podem ter diversos resultados. E um dos resultados de um tratamento inadequado, de um acesso não autorizado, por exemplo, é justamente o vazamento dos dados pessoais. E agora, em uma cidadezinha, por exemplo, onde nós tenhamos aí 3 justiceiros, né, pessoas que eventualmente, sonhamos que eles tenham alguma crença de algum motivo que, olha só, a gente precisa exterminar aqui da nossa comunidade essas 3 pessoas, porque senão elas vão contaminar todo o resto aqui. Vocês concordam que a vida dessa pessoa está em risco? E percebam que agora, quando a gente fala, né, não numa sociedade tão arcaica, que felizmente nós evoluímos bastante, né, mas assim, precisamos evoluir muito, mas anos-luz ainda, né, mas vejam que, se eu digo, por exemplo, se eu tenho na sociedade atual uma empresa que trate, independente, seja público, seja privado, e não colocando, tá, pessoal, empresa como vilã aqui não a gente precisa tirar esse dogma de que a LGPD vem para prejudicar a empresa. De jeito nenhum. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, ele vem para prejudicar o motorista. Em tese, né, muita gente, de fato, não gosta de receber uma multa de trânsito. Quem gosta, na verdade, não. Ninguém gosta. Mas, percebam que o principal intuito da legislação é, de fato, fazer o quê? Garantir que as pessoas, elas tenham segurança enquanto elas estejam dirigindo, seja como condutoras ou não, né? Seja como condutores ou não, seja como elas estejam nas vias públicas, ou não. Então, agora, a gente vê a LGPD com outros olhos, seja como titulares dos dados pessoais, porque eu me enxergo nas duas pontas, seja você, Letícia, Uli, o Robson, a professora Fabiane, titular dos dados pessoais, porque em uma ponta a professora Fabiane vai até o meu escritório e fala, Zilda, por favor, eu quero te contratar aqui para entrar com uma ação para mim aqui de reconhecimento de união estável, né, enfim, alguma coisa nesse sentido, ou uma ação de guarda, ou uma ação de divórcio, qualquer ação. Neste momento, nós estabelecemos uma relação contratual entre a gente a partir deste Travou para vocês aí, pessoal? Para mim também travou. Zilda. Ela vai se Para mim também travou. Para mim também travou. Ah, desculpa. Volta um pouquinho, por favor. Onde que nós paramos? Não, foi 1 minutinho. Pessoal, vocês estão me 1 ouvindo? minutinho, Zilda. Perfeito. Perfeito. Então, agora, nós estamos falando que um tratamento inadequado, um tratamento ilícito em desconformidade com a LGPD, ele pode acarretar danos aos titulares, seja de ordem material,
né, seja de ordem moral, e que estes danos, eles podem, né, e devem ser reparados por aquele que o causou, porque, inclusive, há essas disposições sobre responsabilização. Vocês vão tratar disso um pouco mais à frente. Agora que eu vi as horas, nós já são quase 8 horas. Deixa eu correr aqui um pouquinho. Desculpa, Ingrid. Vamos lá. Conversa, a gente vai conversando, vai falando, vai rendendo, né, professora Fabiana? Então, assim, mas, pessoal, olha só. Ponto importante é que, para que nós sigamos, né, o entendimento de qualquer legislação, mas a LGPD, para mim, pelo menos pessoalmente, né, e com toda a humildade do mundo falando, isso fica muito claro quando eu entendo os conceitos básicos da lei e quando eu vou lá no artigo 5º, eu consigo trazer a letra fria do papel para a minha realidade, do meu cotidiano, seja eu me enxergando como uma controladora dos dados pessoais, porque quando eu começo a tratar os dados pessoais da professora Fabiana para prestar-lhe um serviço, executar-lhe um contrato, eu tenho base legal para isso, ok, estou executando um contrato, eu preciso fazer isso, senão eu não consigo prestar serviço jurídico para ela. Ainda assim, a incidência da LGPD, no sentido de que eu me enxergo tratando os dados pessoais, e eu consigo me enxergar também como titular. Ao mesmo tempo em que você está trabalhando na empresa, representando a empresa, tratando os dados pessoais, você se enxerga como aquele agente de tratamento que precisa observar que as suas ações, elas se deem em conformidade com a LGPD. Por exemplo, exemplos simples de políticas de segurança da informação, de boas práticas, né? Por exemplo, post-it. Quem nunca, né, atira a primeira pedra? Escreveu um post-it com login, senha, pregou na tela do computador com seu login, sua senha, e deixou lá. Né? A gente sempre, né, principalmente quem é muito esquecido como eu, a gente sempre fazia isso. Só que agora você perceba que esta minha negligência, essa falha na segurança, ela pode fazer com que terceiros não autorizados possam utilizar-se deste meu login sem dessas minhas credenciais que, para mim, elas eram, né, elas são legítimas, e tratam esses dados pessoais agora de forma em desconformidade com a lei. Então, eu me enxergo como aquele titular que teve a empresa de telefonia móvel tratando os dados pessoais inadequadamente, né, porque não respeitou qualquer disposição da LGPD. Aquele titular que, né, sinalzinho de ok para a empresa que está cumprindo a LGPD direitinho, maravilha, a nossa relação está maravilhosa. E me enxergo também quando eu preciso tratar os dados pessoais, porque eu faço parte daquela empresa, seja órgão público, seja órgão privado, eu preciso observar que essas disposições, elas sejam cumpridas, porque, né, eu costumo brincar que atrás, é muito óbvio isso, mas aquele negócio que o óbvio precisa ser dito, né? Atrás de dado pessoal tem gente, claro, né? Não estou tratando só um dado pessoal, não, estou tratando a vida da professora Fabiane, por exemplo. Que se ela tiver um dado pessoal dela de saúde tratado inadequadamente por um erro, por exemplo, a Ingrid a professora Fabiane foi matricular a filha dela na escola, já estou terminando, tá, pessoal? Esse exemplo é muito claro. Foi matricular a filha dela na escola, e no momento de preencher os dados da ficha médica, a criança, ela disse, né, para a moça da secretaria que a filha dela, ela é diabética, ou ela tem algum tipo de intolerância ao amêndoa, por exemplo. E essa moça, que é a Ingrid, lá na recepção, no momento, ela estava pensando na namorada, na morte da bezerra, ela acabou não se atentando para anotar este dado pessoal sensível, né? Aqui nós temos o quê? Dado pessoal sensível, que é dado relacionado à saúde, né, que são relacionados às características mais intrínsecas daquela criança, e ele vai ser, e a reação em cadeia de tratamento inadequada, ela vai continuar. Por quem vai continuar o tratamento a partir dali, por exemplo, se eu disse para a Ingrid que a minha filha é intolerante à lactose, que ela é diabética, e a Ingrid, porque ela estava, enfim, por qualquer motivo, ela entendeu o contrário, o inverso, e essa criança, quando vai se alimentar, é oferecido para ela alimentos, por exemplo, que contêm açúcar. Agora, nós estamos colocando a vida dessa criança em risco de novo. Tá vendo aí como é que os exemplos, eles chegam muito próximos da nossa realidade? E com a administração pública é a mesma coisa, sabe? Então, assim, eu acho que, não tenho certeza, o grande ponto, quando a gente fala de LGPD, é que ninguém sabe, né, nada, nós estamos
de fato, descobrindo tudo junto. E a NPD, eu faço assim, eu não tenho, tá? Não trabalho na NPD, nada do tipo, mas eu costumo trazer essa importância da NPD, principalmente quando a gente fala de dado pessoal pelo poder público, justamente porque a NPD vem para responder esses questionamentos aí, tá? Que vocês irão encontrar as respostas, Ingrid, por gentileza, neste recentíssimo, tá? Bem recente, guia orientativo aí da NPD. Ingrid, por gentileza. Espera que meu teclado resolveu parar. Desculpa. Não, me desculpa. Me desculpa. Posso passar mais um? Posso. Esqueci que ficou trocado. Não, na sala parece que o seu está trocado. Volta naquele lá, por favor. Esse? No outro. Esse. Não. Pra frente, né? Por favor. Desculpa, eu estou falando errado. Desculpa. Esse? Não, por favor. É o último. Mais um pouco. Mais um pouco. Ótimo, aí. Esse guia orientativo, ele é bem rico, tá? Eu trouxe aqui como sugestão para vocês, como guia de leitura. A gente sempre tem a LGPD como o ponto de partida, né? A gente sempre tem a lei para que a gente consiga entender e partir daí. Mas a gente tem esses guias orientativos, além do material que nós temos aqui, que a doutora Ingrid vai falar um pouquinho aqui agora para a gente do texto, que vem para dar para a gente esse suporte, tá? Pessoal, bom, eu acabei falando bastante, tá, professora Fabiana? Desculpe, Ingrid, a gente acaba, quando gosta de um assunto, acaba empolgando e acaba falando bastante, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado maçante, tá? Eu detesto esse negócio de juridiquês, né? Vir aqui e ficar replicando artigo de lei, ninguém merece, tá? Então, assim, a intenção aqui que nós conseguíssemos, né? E é isso que é interessante de grupos de estudos, que a gente consiga, de fato, aliar a teoria à prática, e a nossa intenção é sempre questionar, né? É sempre querer entender as coisas, tá? Eu fico à disposição de vocês, tá? Vocês podem me seguir no LinkedIn, fico à disposição também no meu endereço de e-mail. Muito obrigada. Ingrid, passa o último, isso. Aí tem algumas informações, acho que não tem no LinkedIn, mas se vocês colocarem Zilda Gonçalves lá no LinkedIn, vocês me acham, tá? Foi um prazer, pessoal. Professora Fabiana, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Ingrid, querida, muito obrigada, tá, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Foi super didático, já vou te pedir esse material, se você puder disponibilizar. Claro, vou compartilhar nesse momento com a senhora. Então tá, aí a gente coloca lá no grupo de estudos, para que o pessoal depois possa consultar. Sem mais delongas, vou passar a palavra para a Ingrid, então, para o fechamento aí da noite de hoje, para depois a gente passar aqui para um bate-papo final. Boa noite, gente. Eu vou falar agora sobre o texto. Vai ser rápido, eu não vou me alongar muito, justamente porque senão a gente não vai conseguir abrir para os debates, tá? Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Sim. Quais são os questionamentos dos textos? Quais são os dados protegidos pela LGPD, o que é interesse público, o direito ao respeito dos dados pessoais e o interesse público estão preservados na nova lei, e em que medida os ditames dessa lei, a LGPD, preservam os direitos às iniciativas necessárias à consecução do interesse público pelo Estado. No caso, a gente vai passar para o primeiro, que é quais são os dados protegidos pela lei. A Zilda explicou aqui novamente para a gente, eu passei isso no nosso encontro anterior, que dado pessoal, eu coloquei... Peraí. Dados protegidos pela... Passei demais, desculpa. Os dados pessoais, eu coloquei o conceito rapidamente para vocês na tela, junto com dado pessoal sensível. A Zilda falou sobre dado pseudo-anonimizado e anonimizado. O anonimizado, ele não é abarcado pela LGPD, porque aquele dado não consegue se vincular a uma pessoa. Já o dado pseudo-anonimizado significa que ele foi parcialmente anonimizado. Ele foi colocado, por exemplo, eu tenho um banco de dados com os dados das pessoas que ligam os dados. Eu consegui quebrar isso e coloquei em outro servidor essas informações. Se eu ligar esses dois servidores, eu consigo relacionar, por exemplo, o CPF a uma pessoa. Se eu não ligar, eu não consigo relacionar, mas eu consigo reverter essa pseudo-anonimização.
Na anonimização, eu coloco só em um HD o CPF não, né? Algumas informações como endereço que eu preciso para envio de informações, alguma coisa nesse sentido, mas eu não consigo linkar já com a pessoa. Porque às vezes eu preciso saber se uma região demográfica tem uma solicitação a mais dos meus produtos em vez de outras, mas se eu jogar esse endereço em algum lugar, eu não vou ter que ele pertence a mim, pertence a Zilda, pertence a qualquer um de vocês. Essa informação que linka, ela foi deletada. Então, fica só a informação, a gente pode dizer, mais geral. Essa é a importância do dado pseudo-anonimizado. Ele consegue ser revertido, mas ele, de cara, ele não é um dado pessoal sensível, mas é abarcado pela proteção de dados da LGPD e o poder público tem que protegê-lo. Aí, o que é interesse público? O texto traz os princípios constitucionais do artigo 37, aqueles que eu mencionei na última apresentação. Fala da legalidade, que representa a total subordinação do poder público à previsão legal, já que os agentes da administração pública devem sempre atuar com conformidade à lei, sendo uma garantia para os gestores frente ao poder público. É importante o poder público ter esse princípio. A impessoalidade, que estabelece o dever de imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particulares no exercício da função administrativa. Nós temos a moralidade, que é tanto os agentes quanto a administração pública devem agir conforme os preceitos éticos, sendo que sua violação caracterizará um ato ilícito de modo a gerar uma conduta viciada, que será uma conduta invalidada. E publicidade, que tem como finalidade mostrar que o poder público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as atuações e decisões. E a gente finaliza com a eficiência, que é o gestor público deve gerir a coisa pública com efetividade, economicidade, transparência e moralidade, visando cumprir as metas estabelecidas. A gente passou muito bem por esse tema no último encontro, o meu PDF está no Classroom nosso, então se alguém quiser acessar, verificar, pode ficar à vontade. E o último encontro também foi gravado, tá no YouTube do Direito do Futuro, vocês podem assistir também. Aí a gente passa para o direito ao respeito dos dados pessoais e o interesse público estão preservados nessa nova lei? É uma pergunta central do texto e da atualidade. Primeiro do texto. O texto fala muito sobre pacto social, sobre as questões que os cidadãos, em prol de proteger, de ter proteção do Estado, uma proteção mais grupal, cedeu alguns direitos, mas não cedeu todos, ainda existe direito para os cidadãos. E hoje a gente questiona muito os dados pessoais, porque tudo ficou digitalizado, tudo ficou mais fácil de ter acesso. E a gente fica se perguntando se o poder público vai ter aquele cuidado de não transferir meu dado para alguém, se não vai transferir para uma pessoa privada, se não vai transferir para um outro ente público sem seguir os requisitos da lei. Eu não sei se vocês viram hoje, mas o TCU disponibilizou um parecer falando que o governo corre sérios riscos de não respeitar a LGPD, porque ele não está se adequando. E boa parte dos órgãos públicos e do poder público não se adequou à LGPD. Fez, no máximo, uma política de privacidade e um aceitar cookies genérico, sem o que creio que eu expliquei no último encontro, que para você deixar a aceitação do cookie conforme a LGPD, você não pode colocar só embaixo, esse site usa cookies, aceitar. Não, você tem que colocar, esse site usa cookies, colocar do lado configurações do cookies e colocar aceitar. Se ele aceitar, ele aceita tudo. Configurações, só pode ter um cookie que é sempre aceito, que é o cookie de essenciabilidade, que é aquele cookie que gerencia o dado, que faz o site funcionar. Estritamente necessários, né? Exatamente. E os estritamente necessários, os demais, tem que ser opcional aceitar ou não. Sites que não fazem isso, eles estão em desconformidade com a LGPD. E a maioria dos sites do poder público está assim.
A gente sabe que eles estão se adequando, a gente sabe que está correndo atrás, mas é importante saber que o poder público seria o que dá exemplo, que já deveria estar a ser adequado à legislação de 2018. Então, em tese, já teve tempo de se adequar. Há o entendimento também de que, se não houver adequação, a proteção de dados não está garantida. Isso é um tema, às vezes, um pouco debatido, porque existem leis esparsas, que eu tratei no encontro anterior, que tratam da matéria de proteção de dados vagamente, como, por exemplo, a lei de proteção, a lei do acesso à informação. Ela trata sobre a proteção de dados, então, não tão específica igual a LGPD, mas trata. Então, quer dizer, não é porque não está adequada a LGPD que não trata dos dados. Porém, existem doutrinadores que entendem que, se não adequa a LGPD, não está tratando. Então, é uma coisa mais polêmica, principalmente no setor público. Aí a gente vem em que medida os ditames dessa lei preservam os direitos às iniciativas necessárias à consecução do interesse público pelo Estado. Aqui o texto ele passa por muitas questões, tanto filosóficas quanto doutrinárias, para falar que, em suma, é a primazia da dignidade da pessoa humana, que tem respaldo que dá respaldo nos demais direitos do cidadão, e esse princípio ele está na Constituição Federal. Infelizmente, o texto é de 2020, então ele não aborda que hoje a proteção de dados pessoais foi alçada à garantia constitucional. Também o texto fala que a proteção de dados envolve a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e também das correspondências e das comunicações telégrafas, que, em decisão do STJ, não sei se foi essa semana ou semana passada, que fala que dar print de conversa de WhatsApp e mandar para outras pessoas sem o consentimento de todos que estão naquela conversa é uma violação à correspondência. Então, apesar de a lei não ter a previsão de que conversa de WhatsApp não pode ser privada, ou até de outros mensageiros, do Facebook, do Messenger, do Telegram, existe esse entendimento. Se você dá print sem todas as pessoas souberem, você está violando as correspondências, está fazendo violação às correspondências trocadas entre as pessoas e está violando a LGPD, porque você está colocando uma conversa privada disponível para várias pessoas. E eu acho que isso vai demorar a todas as pessoas entenderem que dar print no WhatsApp e sair compartilhando não é uma boa prática e é até uma violação. E aí a gente vem para a conclusão do artigo. O artigo é de 2020. Então, a NPD ainda não tinha sido criada. E para eles, para o artigo, se a NPD não fosse criada, os cidadãos não estariam seguros. Hoje a gente sabe que a gente tem a NPD, só que a NPD não está atuando, que é a conclusão de todos que trabalham nessa área, que ela ainda não está fazendo a função dela de orientar, de fiscalizar e de punir quem está sendo descumprindo a lei. Que os cidadãos, para ter uma segurança, uma proteção, firmaram aquele pacto social com o Estado, tendo que o Estado tem a obrigação de protegê-los, e uma das proteções é proteger os dados pessoais, que a proteção dos dados pessoais é essencial para a manutenção do pacto social entre os cidadãos brasileiros e o Estado brasileiro, de modo que a ausência dessa proteção acarreta a impossível quebra desse pacto. Como é abordado muito essa questão, então a gente entende que faz parte do pacto social que o brasileiro tem com o Brasil, é que o Brasil respeite os dados pessoais das pessoas. E finaliza que a gente deve observar os direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição, sendo que não pode invocar o interesse público para extirpar esses direitos. Ou seja, eu divulgo os dados de todos os estudantes da UF, falando que é interesse público as pessoas saberem o nome, sexo, CPF, inscrição da faculdade, demais dados, sendo que isso não existe. Isso é uma violação LGPD. Não se pode usar o interesse público para legitimar violações da LGPD, como também não pode usar a LGPD para não conceder informações via Lei de Acesso à Informação. Isso também é um entendimento claro. E como a Zilda já explicou muito bem sobre a LGPD no setor público, eu só finalizo dizendo que a gente ainda tem muito
com o que caminhar na administração pública. A administração pública, ela deveria seguir o exemplo, não tá dando o exemplo de se adequar. Vai ser difícil para os agentes públicos entenderem quando ou não é violação LGPD e quando deve ou não cumpri-la, porque ainda há essa confusão de que, tem um dado do gestor público e eu não posso fornecer. Não é isso, não funciona assim. A gente tem que explicar melhor LGPD e, principalmente, explicar às pessoas. Porque, igual eu falei, print de WhatsApp, se você passa para as outras pessoas sem consentimento, você está violando a LGPD. A gente precisa também ensinar isso. Igual houve na década de 90, ensinando os direitos do consumidor, e hoje a gente sabe que não pode vender produto vencido, que não pode ter o preço divergente do anúncio, né, da propaganda, com o que está dentro do supermercado, que a gente não pode ter um preço diferente dentro do produto na gôndola e diferente no caixa. Então, a gente foi aprendendo isso, é o que a gente tem que fazer com a LGPD. É uma longa caminhada, mas ela é possível e a gente vai conseguir. Esse grupo de estudos é um exemplo disso. E aí eu finalizo a minha apresentação. Obrigada, Ingrid. E é isso, né, Zilda, Ingrid, nós temos muito que aprender ainda. Eu acho que nós estamos caminhando, né? Exatamente, né, professora Fabiana? Como eu disse bem no início, não quer dizer que eu disse bem de ter dito, entendeu? Como eu disse bem no início da minha fala, a cultura de privacidade e proteção de dados pessoais, ela é muito nova, né? Na verdade, a legislação é muito nova. E instalar uma cultura que ela seja voltada para conscientizar, né, todos os setores de uma empresa que trate dado pessoal, independente se for setor público ou privado, é uma tarefa árdua, e como a Ingrid bem contou com o exemplo do Código de Defesa do Consumidor, leva tempo, né? Então, assim, as pessoas, elas começam com esses exemplos práticos do dia a dia, solicitando o exercício dos seus direitos, as pessoas acabam se conscientizando e passando a selecionar, né? Isso por seleção natural do mercado, né? Essas empresas, elas passam a ser mais selecionadas pelos consumidores por justamente estarem de acordo com as disposições, né, que a LGPD determina que precisam ser seguidas para que nós possamos tratar dado pessoal, independente, de novo, de ser órgão público, de ser órgão privado, né? Pessoal, eu quero saber se tem alguém que quer fazer alguma colocação, alguma pergunta. Não? Estamos abertos, Oi. pessoal. Ninguém quer falar, não? Pode falar, Ayrton. Oi, eu gostaria só de fazer uma colocação, que se o governo já está com tanta dificuldade para fazer as adequações dos seus serviços à LGPD, considerando que o governo pensa na possibilidade de privatização do Serpro e do Dataprev, isso é muito grave, não é? Porque quem garante que a empresa que vai fornecer o serviço, se é que isso vai acontecer, de fato vai seguir a legislação de maneira adequada? Pode responder, professora? Pode seguir? Vocês estão me ouvindo? Pode, sim. Igor. Quem que perguntou foi Igor? Ayrton. Ayrton. Vamos lá. Bom, veja bem, Ayrton. A lei é clara. Tratou dado pessoal para fins econômicos, para fins de aferição de lucro, independente se você é controlador ou operador, agente de tratamento, é pessoa pública, é pessoa privada, você está sobre as regras da LGPD. Então, assim, legislação não se questiona, se cumpre, gostando ou não. Eu gosto de passar por um processo super chato, né, do Detran. Detran, desculpe aí as nossas insatisfações, mas, é autoescola, papapá. Eu gosto, isso é legal, não é, né, enfim, mas faz parte do processo de eu estar habilitada para que eu possa ser uma condutora, né, regular aqui no nosso país. De igual modo, a LGPD, ela traz essa tutela que é extremamente importante com vistas a proteger os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, dos portadores, né, dos detentores destes dados pessoais, no sentido de que, pronto, agora nós precisamos botar ordem na casa, né? Todos que quiserem
tratar dados pessoais, e nós sabemos que a tendência é que nós... a nossa vida gira em torno, né, das informações, então é praticamente impossível você viver em sociedade sem que você tenha seus dados pessoais tratados. Então, independente de qual seja, né, a personalidade aí deste ente, a legislação vai se aplicar para ela, conforme a gente falou, com as disposições, né, que são direcionadas aí especificamente para o órgão público, mas o que se espera é que, se a administração pública, por N motivos, independente de quais sejam, ainda não está em conformidade, e nós sabemos, pessoal, que assim, a realidade hoje, tá, sendo muito honesta, e vocês podem verificar isso em sites de notícia confiáveis, é que grande parte das empresas, de fato, ainda não conseguiram se adequar, tá? Realidade agradável de escutar não é, mas paciência, no sentido de que eu quero que as empresas fiquem em desconformidade com a lei, ou eu sou boazinha com a empresa e quero prejudicar o consumidor, mas de jeito nenhum. Só que não adianta, e eu vou citar uma frase muito, muito, muito bem colocada pelo professor Leonardo Parentoni, que é um professor aqui de Direito e Tecnologia aqui da UFMG, ele diz, né, não adianta legislação que protege apenas assim, que ela vem só para trazer essa tutela de proteção, sem... Ah, que graça da Ingrid, perdi até o fim da meada. Sem que haja, inclusive, um incentivo que nos princípios da LGPD traz, né, da livre iniciativa, né, de forma a fomentar o mercado econômico, eu percebo que precisa haver um parâmetro. Eu não posso vir com a legislação para fazer com que as empresas fechem as suas portas, mas, em contrapartida, eu não posso ser omissa para aceitar que uma empresa trate dado pessoal de desconformidade com a lei. Pessoal, olha só, o dado que eu trouxe é real? É real. Mas o que 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 a gente precisa, né, tirar disso tudo? A lei está em vigor desde 2018. No dia seguinte à sua vigência, qualquer pessoa física, jurídica, pública, privada, que trata dado pessoal em desconformidade com a LGPD, independente qual seja o motivo, não consegui, não tive dinheiro, comprei base dado pessoal, independente, você está em desconformidade com a legislação. A partir do momento que eu sei que pilotar motocicleta exige, além da habilitação, por exemplo, um capacete adequado, e eu decido aventurar sem um capacete, eu sei que, olha só, eu posso dar sorte de me encontrar com nenhum policial, né, ninguém me parar na estrada e eu tomar uma multa, mas a lei de Murphy, né, se uma coisa pode dar errado, vai dar errado. E que bom que isso aconteça. Por quê? Se eu estou em desconformidade com a legislação, independente, de novo, se eu sou órgão público ou não, é que essa minha não conformidade, ela seja sancionada. Poder público, olha só, não está em conformidade, vamos, enfim, você também, é você que tem que dar o exemplo. A gente começa, né, dando o exemplo da nossa casa. Então, assim, eu acho que uma coisa é a gente entender, a gente não ser hipócrita de saber que qual que é o mundo perfeito? Empresa 100% adequada à LGPD. Qual é a realidade? Não é essa a realidade. Não é a realidade. Agora, eu saber da realidade não significa que eu estou sendo conivente, e assim espera-se, inclusive, né, da postura da agência fiscalizadora, que também não seja. A gente entende que neste primeiro momento, até pela própria fala de um dos diretores da NPD, que a NPD vai cumprir esse papel mais de vir para orientar as pessoas, né, para vir mais nesse sentido de não, num primeiro momento, tão punitivo. Mas isso não significa que a NPD vai ser boazinha, bom, pelo menos o que, né, nós entendemos da legislação. Uma coisa nós temos uma agência reguladora extremamente nova, numa legislação extremamente recente, um país que até 2 anos atrás sequer sabia o que era dado pessoal, e a gente ia até a farmácia, entregava o nosso CPF a troco de 2 centavos de desconto no medicamento. E aí, enquanto a farmácia, a grande rede de farmácia, sem qualquer vinculação de qualquer coisa, estava faturando aí milhões por mês com cada um desses tratamentos aí desse CPF que eu entregava, que não era necessário para aquela transação, né? De novo, se eu
Por exemplo, vou à farmácia, preciso comprar um medicamento de controle especial, eu preciso deixar uma receita, isso é realmente, ó, farmácia tem base legal para tratamento pessoal, beleza. Agora, outra coisa é empresas que utilizam, né, dessas artimanhas, que inclusive foram proibidas no estado de São Paulo, para trocar desconto de medicamento. Aqui também nós tivemos 2 grandes redes de farmácia que foram acionadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, tá? Eu vou compartilhar depois no grupo com vocês, para coletar esses dados pessoais, né, e depois fazer esse tratamento, e a gente se quer, ó, me fala se você CPF, eu vou te dar 50 centavos de desconto, tá aí. A professora Fabiana colocou muito bem, tá solto do mundo, acabou, né, professora Fabiana? Então é isso, pessoal, espero que vocês fiquem bem. Não sabe para onde vai, né? Não sabe, e é justamente por isso que a lei é importante, que a lei vale para Chico e vale para Francisco, né? Empresa grande, empresa pequena, empresa média, eu aqui pequenininha prestando uma advocacia artesanal, eu escritório gigantesco aí de uma capital enorme, por exemplo, a legislação tem que ser, é claro que o peso vai depender da ocorrência das faltas, óbvio, né, de acordo com cada ocorrência de descumprimento da legislação, nós temos uma sanção adequada, mas independente de olhar se aquela empresa ela é pública ou ela é privada. Legislação, de novo. Até porque, né, Zilda, tudo que se fala de tecnologia, nós estamos engatinhando, na verdade. Né? Exato. O Yuri até postou no chat, né, que são poucas as normas sobre crimes cibernéticos, né? As sentenças que versam sobre o tema. Muitas vezes tem que se utilizar de analogia, não é isso? Há pouquíssimo tempo, muito bem lembrado aí pelo Yuri, nós não tínhamos no nosso Código Penal brasileiro nenhuma disposição que tratava sobre estelionato virtual, que é o quê? Cybercriminosos, que agora cada vez mais vão migrar, né, das condutas criminosas físicas aí para o mundo virtual, né? A própria evolução social, a própria evolução do ser humano, é normal que isso aconteça, acompanha a evolução social, ponto, né? Mas o quê? Peraí. As empresas acompanham essa evolução social, o ser humano acompanha, nós, enquanto titulares, exigimos isso, enquanto prestadores de serviço também, mas essas medidas de segurança, elas precisam vir na mesma medida. Por quê? Porque se eu, empresa gigantesca, por exemplo, um Facebook da vida, permito que um cybercriminoso acesse, né, a minha conta, por exemplo, de uma rede social, e agora passa, por exemplo, a praticar um estelionato virtual usando a minha imagem, por exemplo, o meu nome, os meus dados pessoais, ela precisa, sim, se responsabilizar por isso. E nós não tínhamos, né, até pouco tempo, nada que tratava especificamente sobre esse assunto. Então, assim, o que eu sei é que nós estamos realmente caminhando, né, e grupos como esse de estudo, eu sou muito adepta a grupo de estudo, né, Ingrid? A gente se conheceu em um grupo de estudos que eu fundei há 2 anos atrás, eu gosto muito desse formato, eu gosto muito de discutir, de debater e de aprender com todo mundo, porque é isso aí, a gente nunca sabe o bastante, né, e a gente nunca, não tem nada que eu não consiga aprender com cada um de vocês, então, satisfação muito grande, tá? Se precisarem de mim, estou à disposição. Com certeza. Eu estava procurando uma Pode falar aí. Eu estava procurando uma reportagem aqui que eu lembrei recentemente sobre sentença que analisou os crimes cibernéticos e ele julgou extinto. Não condenou o acusado e nem nada, porque, segundo ele, não havia previsão legal sobre crime cibernético. Então, eu achei essa decisão muito interessante, eu acabei não salvando ela, fui procurar, não achei. Mas é muito interessante para a gente ver que tem juiz que tem a jurisprudência defensiva, que eles não julgam, preferem não julgar do que... Exatamente, se abster, né? Exato, eles não querem julgar. Então, é importante a gente ter esse pensamento e ver também o quanto que a LGPD pode contribuir com isso. Que os crimes podem diminuir se as empresas se adequarem à lei. Mas você... Aí o papel fiscalizador do legislativo... propondo adequações de leis, quanto também fiscalizando a administração direta e indireta, é importantíssimo, né? Perfeito, isso mesmo. Queridos, então nós vamos fechar por aqui, já pelo alongar da hora. Quero agradecer mais uma vez a Zilda e a Ingrid por terem
vindo aqui dividir o conhecimento na noite de hoje, agradecer a todos e todas que já estiveram por aqui. Vou pedir para a Ingrid já deixar aí o convite para o próximo encontro e divulgar também o nosso palestrante. E, inicialmente, eu vou passar primeiro para a Zilda, para ela se despedir, então, aqui do grupo. Pessoal, acho que eu já me despedi até demais de vocês, né? Mas, assim, com dor no coração que a gente parte, mas nós precisamos partir, né? Pelo avançado horário aí. Foi muito bom conversar com vocês. Foi muito enriquecedor para mim as dúvidas de vocês, tá? É assim mesmo, a gente vai aprendendo, né, juntos. E, mais uma vez, eu estou à disposição. Ingrid, querida, muito obrigada pelo convite. Professora Fabiane, muito obrigada, tá? Pela gentileza. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, querida. Ingrid? Pessoal, primeiro eu queria agradecer a todo mundo por ter ficado aqui até essa hora, compartilhando com a gente esse conhecimento, fazendo perguntas, porque é assim que todo mundo cresce. Eu queria convidar todo mundo para o dia 14, agora de julho. Quem vai vir vai ser a Linda Maria. Ela vai também compartilhar o conhecimento dela. Ela é muito atuante na área de proteção de dados. Ela trabalha numa empresa grande aqui de BH sobre isso. E eu creio que você vai gostar muito do que a gente vai abordar no dia. Então, conheço, inclusive já trabalhei com ela, é realmente uma profissional formidável, além de ser um ser humano ímpar também. Ou seja, um evento imperdível, né? Imperdível, exatamente. Certamente. Fiquem de olho nos e-mails para vocês poderem ver o dia e o horário. E se inscrevam. A gente compartilha também no LinkedIn. Já tem o dia e horário, né? Dia 14, não é isso? Dia 14, 18h30, e as inscrições já estão liberadas. Amanhã mesmo está no nosso Classroom. Se você não está no nosso grupo do Google Classroom, por favor, fique aqui na sala que a gente vai, o Daniel já vai pegar aí o link mais uma vez. Se você não tiver, Daniel, me avisa aqui que eu posto também, para que você entre lá no grupo e saiba de primeira mão o link de inscrição, tem acesso também à documentação que a Zilda já compartilhou e que eu vou estar postando lá, tudo isso, tá bom? Um forte abraço para todos e todas, mais uma vez, obrigada, e até dia 14. Um abraço. Até, gente. Até. Até mais, pessoal.